Bom, então, boa tarde, né, para todos aqui presentes. Muito obrigada, né, pela atenção de vocês. Meu nome é Juliana Teodora, eu sou nutricionista, formada pela Universidade Federal de Santa Catarina, né, a UFSC. Sou especialista em saúde da família, mestre e doutorando agora em fase final do doutorado em nutrição, também pela UFSC, né? Hoje eu atuo aqui no município de Balneário Barra do Sul. Para quem não conhece, é litoral norte de Santa Catarina, bem pertinho de Joinville, e é uma cidadezinha com 10 mil habitantes. Uma cidade bem pequenininha, né? E tenho atuado desde 2016, mais efetivamente, na política de segurança alimentar e nutricional. Então, hoje venho falar um pouco com vocês sobre essa questão da fome, né? O título aí da nossa conversa, né, é A Fome Voltou, o que fazer nos municípios. É importante a gente destacar, na verdade, a fome aumentou, né? A gente nunca deixou de ter a situação de fome no nosso país, infelizmente. Porém, em determinado momento, o Brasil sai do mapa da fome e desde 2018 para cá, a situação começa a se agravar, piorar um pouco mais, e com a pandemia, né, como vocês acompanham na ponta também, teve muito agravo em relação a esses dados. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso e ver o que é possível fazer nos municípios. Eu trouxe algumas experiências exitosas também, além da parte teórica, né, algumas experiências exitosas. Eu tive a oportunidade de atuar ano passado no município de Joinville, que é um município referência para todos nós aqui no estado, né? E também aqui do município de Balneário Barra do Sul, que é um município com 10 mil habitantes. Isso é bacana para a gente perceber que muitas atividades são adaptáveis às realidades, né? Porque às vezes a gente pega só como referência cidades maiores e pensa, meu Deus, como eu vou conseguir fazer isso no meu município? Mas é possível sim. Então, é isso, acho que vamos iniciar. Para iniciar, então, a gente vai contextualizar a segurança alimentar e nutricional. Esse conceito, né, o que significa tudo isso? Então, assim, no Brasil, a gente tem o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. De agora em diante, a segurança alimentar e nutricional eu vou falar apenas como SAN, que é a sigla, tá bom? Para não ficar muito cansativo para vocês. Mas a Política Nacional de SAN, que junto à Constituição Federal, que considera a alimentação como um direito social, prevê a alimentação, né, o acesso à alimentação adequada de toda a população brasileira e também esse acesso à alimentação, esse direito, como responsabilidade e dever do Estado. É claro que nós gostaríamos, né, que toda a população brasileira tivesse acesso a uma alimentação adequada de forma independente, mas não tendo essa possibilidade, é um dever, né, e responsabilidade do Estado em garantir esse direito. O que significa, então, a segurança alimentar e nutricional? No Brasil, o conceito é o seguinte, eu vou ler com vocês porque ele é bem extenso e a gente discute um pouquinho depois, que é a realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde, que respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis. Meu Deus, Juliana, é um conceito enorme. É sim. Por quê? Eu explico para vocês. O Brasil, a gente está numa fase de transição, a gente está no meio do caminho. Por exemplo, o conceito de SAN em países europeus, né, que já estão mais avançados, ele basicamente refere-se a uma produção alimentar mais sustentável, porque toda essa parte de garantir quantidade e qualidade, em maioria, já está garantida na sua população. Alguns países do continente africano, por exemplo, o conceito de SAN é basicamente garantir alimentos em quantidade, para literalmente apenas, né, matar a fome. O Brasil, a gente está no meio do caminho. A gente precisa de alimento em quantidade, em qualidade e que respeite toda uma cadeia produtiva. Por isso, nosso conceito ele é tão complexo, ele é tão amplo e ele inclui diversas dimensões. Nesse processo, então, a Política Nacional de SAN, né, ela compõe ações públicas que atuem tanto na produção, quanto no abastecimento e quanto no consumo dos alimentos, para garantir, então, toda essa cadeia para um acesso a uma alimentação adequada. É importante a gente contextualizar
Segundo os dados do final de 2020, nós temos hoje 19 milhões de pessoas vivendo abaixo da linha da extrema pobreza. O que significa isso? Significa ter uma renda mensal de até R$ 89 por pessoa em casa. São R$ 89 para garantir todas as necessidades básicas. Então, alimentação, moradia, transporte, saúde, e a gente sabe que isso é impossível. Mesmo sabendo que é impossível, é importante a gente trazer um panorama. Supondo que a gente tenha uma família com 4 pessoas nessa condição. A renda vai ser de até R$ 356, uma renda muito baixa. Se a gente for comparar com o último valor da cesta básica de Florianópolis, que saiu em novembro de 2021, a cesta básica, aquela mais simples, né, para uma família de 4 pessoas, ela está num valor de R$ 710. Então, essa família, ela não consegue sequer garantir a cesta básica. Vale destacar também que a cesta básica de Florianópolis é a cesta básica mais cara do país. Então, a gente está num estado bastante preocupante e importante em relação a essa discussão da fome. Além disso, toda essa questão da pandemia, né, do coronavírus, dificultou muito mais, por muitas situações. Muitas pessoas perderam seus empregos, muitas pessoas ficaram em casa. Para quem aqui trabalha também com alimentação escolar, a gente sabe o impacto que teve as escolas fechadas e essas crianças em casa, né, que querendo ou não aumenta o consumo alimentar, antes, né, da entrega dos kits. Então, a perda de empregos, principalmente os empregos informais, e tudo isso impactou diretamente no acesso à renda e logo à alimentação dessas famílias. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, houve um aumento alarmante nos níveis de pobreza, né, principalmente entre os trabalhadores informais. Nos países de alta renda, cerca de 52%, e no de baixa renda, cerca de 56%. E a gente consegue entender isso, se a gente pegar um exemplo simples, que, como nos disse nosso apresentador, já é semana que vem, né, o carnaval. A ausência do carnaval, por mais que a gente entenda toda a questão sanitária, importante, né, realmente, né, não é hora de fazer festa, mas todos esses eventos festivos, toda a parte de turismo, hotelaria, tudo isso que fechou, acaba prejudicando um grupo de trabalhadores informais muito grande. Eu até vou trazer algumas experiências que envolvem essa população, porque a gente tem muitos serviços, né? Até mesmo serviços, por exemplo, como o salão de beleza, organizações de festa, decoração, são setores que sentiram muito, para além dos outros setores. Então, esses trabalhadores informais já têm dados do quanto eles sofreram em relação ao aumento da pobreza em virtude da pandemia. Nesse sentido, então, alguns autores pontuam que algumas ações e programas foram bem importantes no contexto da pandemia no Brasil para auxiliar essa população. Entre eles, destaca-se o Bolsa Família, o auxílio emergencial, os restaurantes populares e a alimentação escolar através da entrega dos kits de alimentos. Então, assim, eles entendem que para o enfrentamento da fome e garantia do direito humano à alimentação adequada, esses programas e ações foram importantíssimos. E eles destacam os restaurantes populares, que é um tipo de equipamento que a gente vai conversar um pouquinho nos próximos slides. E destacam que esses restaurantes, eles em funcionamento ou até mesmo fechados, eles devem ser colocados à disposição da população para que evite um tamanho maior dessa tragédia da fome. Por que a gente destaca os restaurantes populares? Porque eles são uns equipamentos muito importantes e em 2018, para vocês terem uma noção, eles eram em torno de 170 restaurantes populares no país. Final de 2020, eram 90. Muitos deles foram fechados durante a pandemia. Então, né, uns equipamentos tão importantes, mas que, de acordo com o entendimento de gestão, de governo, enfim, de cada município, acabou se fechando esses equipamentos, enquanto, na verdade, a gente deveria estar fomentando esse tipo de equipamentos. Então, quais são as ações, né, no contexto municipal que a gente pode tentar trazer para a nossa realidade? Aqui eu destaco de cara ações que são mais palpáveis para o nosso cotidiano, que são os equipamentos públicos de segurança alimentar e nutricional. Dentro da Lei Orgânica de SAM, né, a gente tem também o Sistema Nacional de SAM, criado em 2010, e a partir desse momento abre-se um rol de equipamentos públicos de SAM.
Existem vários, os mais importantes, os maiores, né, são os bancos de alimentos, as cozinhas comunitárias e os restaurantes populares, que são equipamentos que podem ser acessíveis a quaisquer municípios. E eu explico para vocês no caminho por quê. Porque normalmente o restaurante popular a gente tem uma dificuldade de enxergar ele num município pequeno, mas eu vou contar umas experiências para vocês. O banco de alimento, então, como é que ele funciona? Ele atua na captação e recepção de alimentos. Normalmente são alimentos que seriam desperdiçados, são alimentos que servem para o consumo humano, mas eles não podem mais ser comercializados. Então, normalmente, restaurantes, indústrias acabam doando, ou até mesmo órgãos públicos, enfim, acabam doando esses alimentos. São alimentos que têm algum tipo de amassado, alguma avaria, ou estão muito próximos da data de vencimento. Esses alimentos, eles também podem ser adquiridos por meio do Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, que eu vou explicar um pouquinho sobre eles também. Aqui é uma foto do Banco de Alimentos do município de Joinville. Como eu disse, né, são alimentos que são fora do padrão de comercialização, mas são próprios para o consumo. E aí, quando esses alimentos chegam no banco de alimentos, aqui são fotos dos bancos de alimentos de Belo Horizonte. Quando chegam no banco de alimentos, tem uma equipe que vai selecionar e tratar esses alimentos para posteriormente eles serem doados. Existem bancos de alimentos, pessoal, que assim são tão bem estruturados que eles têm a possibilidade, por exemplo, a gente já viu no mercado, não acredito que vocês já viram. Sabe quando a gente compra, bom, não sei se compra, mas tem lá exposto, né? Aqueles, por exemplo, cozinha fácil, acho que chama, que eles picam os alimentos e já vem a vácuo. Muitos alimentos que chegam no banco de alimentos, como eles têm algum tipo de amassado e tudo mais, tem uma equipe que faz todo esse preparo, embala a vácuo, para depois distribuir para as famílias e para as instituições. Alguns são distribuídos inteiros, como vieram, então tem todo um processo de seleção e organização desses alimentos. Normalmente, os bancos de alimentos eles têm uma lista de instituições e famílias para serem atendidas, e aí é feita essa distribuição de acordo com o tipo de alimento que chega. Normalmente, esses equipamentos também têm freezers, às vezes câmaras frias, que acabam recebendo leites, né, alimentos congelados e assim por diante. Então, além disso, esses bancos também eles podem abastecer as cozinhas comunitárias, os restaurantes populares. Eles são equipamentos também bastante importantes em períodos quando a gente tem, me faltou o nome agora, mas esses desastres naturais, como enchentes e tudo mais. E, além disso, o banco de alimentos ele tem uma função de fazer ações de educação alimentar e nutricional, que normalmente estão atreladas a essas famílias que são que utilizam, né, o serviço do banco de alimentos, e é muito forte a capacitação em relação ao aproveitamento integral dos alimentos e a utilização, o preparo integral, né, para a gente evitar o desperdício. Além disso, a gente tem um restaurante popular. O restaurante popular é a menina dos meus olhos, né, porque é o meu objeto de estudo, foi do mestrado e é do doutorado. Ele tem o objetivo, então, de garantir o acesso da população a uma alimentação adequada, priorizando regiões e indivíduos em vulnerabilidade social e nutricional, né? É importante a gente entender que o restaurante popular, ele é um equipamento de alta complexidade, porque ele faz produção e distribuição de refeições, né? Isso a gente já sabe, mas ele também promove diversas atividades sociais. Os restaurantes populares, eles têm um poder pelo espaço e também o quanto eles alcançam a população de realizar capacitações, ser um local de divulgação de balcão de empregos. Muitas vezes os restaurantes populares fazem ações para explicar para os seus usuários, né, direitos. Muitas vezes a população que se alimenta é uma população de alta vulnerabilidade, população em situação de rua, que não conhece seus direitos e possíveis benefícios eventuais. Existem restaurantes populares, como já aconteceu em Joinville, por exemplo, que realizam casamentos comunitários. Então, tem todo um resgate social bem importante nesse equipamento, além da geração de empregos. E quando eu falo da geração de empregos, não é só a geração de empregos ali para a população que se alimenta, mas também toda essa máquina para funcionar. O restaurante popular é um equipamento enorme, né? Ele é bem grande mesmo. E, por exemplo, o restaurante popular de Belo Horizonte, por muito tempo, agora na pandemia, eu acho que teve alguma alteração. Ele funcionava servindo 4 refeições por dia. Então, café da manhã,
almoço, jantar e ceia. E servia, então, é uma cozinha que ela funcionava basicamente 24 horas por dia. Então, quando fecha um equipamento desse, imaginem só, não só o impacto na população que se alimenta, mas na população que trabalha nesse restaurante também. Então, ele é considerado um equipamento multifuncional dentro da política de São. E aí, é importante, como eu falei no início, Juliana, mas o restaurante popular é só para municípios muito grandes. Realmente, quando eles foram criados para metrópoles, eles deveriam servir obrigatoriamente mais de 1.000 refeições por dia. Mas vai muito de entendimento da gestão, tá? A gente tem aqui no Paraná, no nosso vizinho, o restaurante popular, que é o menor restaurante popular do Brasil. Até ganhou um prêmio referente a isso, no município de Boa Esperança. O nome é até intuitivo, né? É um restaurante que a gestão entendeu que tinha necessidade de construir e construíram um restaurante para servir 70 refeições num município com 4.000 habitantes. E a última vez que eu estive em contato com eles, que foi em 2018, eles estavam servindo 40 refeições por dia, porque era o máximo de público que procurava. Então, ou seja, eles davam conta de toda essa população que necessitava se alimentar no restaurante popular. É importante a gente destacar que o restaurante popular ele tem escalonamento de preço, então para algumas populações a refeição é gratuita e para outros tem um valor simbólico, né, que pode normalmente R$1, R$1,50, R$2,50, vai variando. Aqui eu trouxe essas fotos porque, como eu disse, o restaurante popular ele existe desde 1940, da década de 1940, mas muito pouco a gente fala dele no Brasil. Né, existem equipamentos mais recentes que são mais famosos. Quando ele foi criado como SAPS, que é o Serviço de Alimentação da Previdência Social. Então, aqui a gente tem uma foto do Restaurante Popular de Brasília, aqui a cozinha experimental do curso de nutrição, que era dentro do Restaurante Popular, e o posto de subsistência. Esses restaurantes populares, nessa época, eles tinham um pequeno mercado, que era chamado de posto de subsistência, que vendia para quem se alimentava ali alimentos a baixo custo, com um preço bem mais acessível. Aqui a gente tem, né, a carteirinha para acesso, o cartão de acesso, né, ao restaurante popular daquela época, e também a escola de visitadoras de alimentação, que depois acabou virando curso de nutrição lá de Fortaleza. Continuando então nos equipamentos públicos, nós temos também as cozinhas comunitárias. A cozinha comunitária, basicamente, ela é um mini restaurante popular, né, que também tem o intuito de servir refeições, normalmente para aquela comunidade, é um número mais reduzido, né? As cozinhas comunitárias, elas surgem de demandas locais, normalmente, são as pessoas da própria comunidade que cozinham para a própria comunidade. Uma das cozinhas comunitárias mais famosas que existe no Brasil está situada no Rio de Janeiro e ela foi criada num lixão. A comunidade utilizava o lixão para procurar vários itens de subsistência, principalmente também comida, e aí com o tempo eles começaram a utilizar alimentos desse lixão e começaram a cozinhar para as pessoas que ali trabalhavam. Com o tempo foram construindo uma cozinha com itens que achavam nesse lixão e virou uma cozinha comunitária bastante famosa e importante para produzir alimentos para os trabalhadores deste local. Normalmente elas surgem assim. Tem-se na legislação uma ideia de que elas sirvam em torno de 100, 200 refeições diárias, mas não é uma regra, e normalmente essa refeição ela é gratuita. Ela até pode ser comercializada, mas em geral ela é gratuita. É importante destacar que as cozinhas comunitárias elas foram importantíssimas nesse momento de pandemia. Muitas foram criadas em função da pandemia, principalmente se a gente pegar os exemplos de Florianópolis, e elas foram assim muito importantes mesmo neste processo. Além disso, as feiras e os mercados populares, né, são considerados equipamentos de segurança alimentar e nutricional porque eles facilitam, né, a chegada do alimento lá do agricultor familiar, que também é uma população que acabou sofrendo bastante na pandemia. Além disso, a questão de artesanatos, os assentados e acampados da reforma agrária. E faz esse alimento chegar na população da cidade, né, que tem interesse, e acaba também fomentando um tipo de consumo de alimentos mais saudáveis por toda a população.
Então, as feiras e os mercados populares, eles fomentam o agricultor lá na ponta e também uma alimentação mais saudável, né? Que seria toda uma parte de produção e abastecimento. É importante a gente destacar que as feiras e mercados populares, apesar de serem abertas, há uma priorização de grupos específicos, como os agricultores familiares, os assentados e acampados da reforma agrária, bem como famílias beneficiárias do programa Bolsa Família. E aí que muitas vezes são famílias que não necessariamente produzem na terra, né, mas produzem o artesanato, a bolachinha, enfim, os panificados, né, outros tipos de alimentos. Acredito que as feiras e os mercados são mais comuns, né, para a nossa realidade. Além disso, a gente tem um programa importantíssimo, que eu não sei se vocês conhecem. Quem não conhece, é importante no município dar uma sondada para ver como vai ficar esse ano, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, que a partir desse ano, ele é intitulado como Programa Alimenta Brasil. O PAA, ele é um programa que eu acho, assim, ele é fantástico para mim, porque ele tem custo quase zero para o município, e ele tem um impacto gigantesco. Como funciona o PAA? É um recurso do governo federal e, através desse recurso, o município precisa comprar obrigatoriamente alimentos da agricultura familiar, há critérios para essa compra, priorizando o agricultor local ou regional, e esses alimentos são doados para populações em vulnerabilidade. Então, é um programa, eu trouxe algumas fotos desse desenvolvimento do PAA do ano passado, para vocês verem. É um programa que fomenta o pequeno agricultor, também lá na ponta, e faz essa ponte diretamente com as famílias em vulnerabilidade. E às vezes fala assim, nossa, Juliana, mas por que, né, que fomenta tanto o agricultor? Um dos principais motivos é a questão do valor. O preço pago para o agricultor no PAA é um preço muito mais justo do que ele vende para o atravessador. O preço ele é feito, né, através de consulta de preços, né, 3 orçamentos para fazer a média, é feito pelo Estado, tá? Não é feito pelo município, não se preocupem. E normalmente esse valor que vem é o valor que a gente paga na gôndola. Então, para o agricultor, é um valor que vale muito a pena mesmo. Se vocês quiserem dar uma consultada no edital do programa do PA do ano passado aqui no estado, ele está disponível no site, só colocar no Google PA Santa Catarina 2020, porque o edital saiu em 2020, né? E lá tem os valores e tudo mais. E é um programa de fácil execução no município que tem um impacto gigantesco. Esses alimentos, então, eles são destinados, como eu disse, né, para pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional, entidades da rede socioassistencial, pode ser encaminhado para os equipamentos de SAM, como os restaurantes populares, cozinhas comunitárias, bancos de alimentos. Em Joinville, todas as semanas que eram recebidos alimentos do PA, os restaurantes populares eram contemplados, né? E como eu disse, visa garantir um preço mais justo aos produtores. Além disso, nós temos as centrais de abastecimento da agricultura familiar, e essas centrais, elas recebem esses alimentos, elas auxiliam nesse passo a passo do programa de aquisição de alimentos, bem como outros programas. Muitas vezes o próprio PNAE, né, Alimentação Escolar, que recebe alimentos para a chamada pública da agricultura familiar, pode utilizar esse espaço também. Ah, Juliana, mas eu não tenho no meu município uma central de abastecimento da agricultura familiar. Posso executar esses programas? Pode sim. Aqui em Barra do Sul, por exemplo, não tem. Além de ser um município litorâneo, que a parte de agricultura, na verdade, está mais ligada à pesca familiar, é um município muito pequeno. Então, a gente utilizava o próprio espaço do CRAS para receber esses alimentos, tá? Mas há municípios que possuem e eles são bem importantes para toda essa logística. Bom, nesse processo, então, vamos para as experiências exitosas municipais no contexto pandêmico. Experiências que a gente viveu em 2020 e 2021, que eu trouxe para vocês. As primeiras são em Joinville, né? Eu vou mostrar para vocês algumas parcerias que foram feitas para tentar sanar a questão da fome. A primeira, então, são algumas fotos do restaurante popular. Essas fotos são de arquivo e elas são antes da pandemia, né? Tá todo mundo sem máscara. Mas só para vocês entenderem o tamanho, né, desse equipamento, a gente tem ali ações de orientação ao usuário, como eu disse, ações de educação alimentar e nutricional, mas também orientação sobre emprego, benefícios eventuais e tudo mais. Treinamento, né? O treinamento que acontece no restaurante popular, por ser uma cozinha industrial, ele não é só da própria equipe. Lá a gente consegue treinar também
as cozinheiras do CRAS, as merendeiras das escolas, é um espaço bastante importante. Ali uma foto de oficinas de lanches rápidos que foram feitas, visitas técnicas das faculdades. Normalmente os cursos de nutrição e gastronomia têm bastante interesse nesse equipamento e acabam enviando estagiários que auxiliam bastante nesse processo, além de ser, né, um processo de escola também para esses estudantes. Ali uma foto de treinamento dos funcionários, uma palestra que foi realizada com crianças de um CI lá em Joinville. Ano passado, tinha uma produção de em torno de 100 cafés da manhã, todos os dias em Joinville, no restaurante popular. São 2 restaurantes populares, né? E em torno de 1.500 refeições no horário do almoço. Essa foto é uma foto de um almoço do restaurante popular mesmo. Eu trouxe aqui para vocês terem uma noção de cardápio, mas sempre é servido, além do arroz e feijão, algum tipo de carne, um acompanhamento, a salada, que em geral tem uma salada quente e uma fria, né? E sempre uma fruta de sobremesa. Muitas vezes, esses alimentos, eles vêm do programa de aquisição de alimentos, tá? Como a tangerina, a banana, o aipim, o peixe e assim por diante. Aqui são fotos reais, né, do ano passado, do programa de aquisição de alimentos lá em Joinville. Essa é uma central de recebimento da agricultura familiar. Então, eu recebi os alimentos lá. E para vocês terem uma noção do montante de alimentos, né, essas fotos são todas de um dia só. Que a gente recebia em torno de 4, 5 toneladas de alimentos por semana com esse recurso federal. Eu sempre destaco isso, tá, gente? Porque às vezes alguns gestores dos municípios que eu tive a oportunidade de conversar e às vezes dar alguma assessoria para esse programa ficam preocupados com o gasto. Mas, na verdade, o gasto do município é apenas de logística e pessoal, né? Mas o recurso para adquirir todas essas maravilhas vem do governo federal. Além disso, muitos desses alimentos que a gente recebia acabavam sendo orgânicos, porque há uma produção de alimentos orgânicos muito forte nessa região em Santa Catarina, isso é muito bom. E os orgânicos, claro, têm um preço diferenciado. Aqui eu destaco também que na listagem da agricultura familiar também inclui os panificados, a bolachinha, o pão, a geleia, o mel, o melado, né, o doce de fruta. Então, também são alimentos que abarcam. E essa foto dessa caminhonete é de uma instituição, o Nutri, que recebe crianças no contraturno escolar, e aí eles indo buscar os alimentos deles, né? Isso é uma entrega de uma semana. Então, é um programa que é bem importante, que acaba auxiliando bastante as duas pontas, a agricultura e as entidades assistenciais. Uma outra ação que foi realizada em Joinville e que foi realizada em outros municípios também foi atrelar a vacinação contra o Covid a doações de alimentos. Foi feita essa campanha, né, solicitando que quem pudesse, ao ir tomar a vacina, que levasse algum alimento, a quantidade que fosse. Foi uma ação que durou por alguns meses. Eu trouxe aqui em 2 semanas, por exemplo, nós conseguimos adquirir 4,5 toneladas de alimentos que foram doadas para 20 instituições, mais os 8 CRAS e os 3 CREAs do município de Joinville. A gente recebia esses alimentos, separava, né, tudo direitinho, enviava para essas instituições e normalmente elas montavam cestas básicas para suas famílias. Outra ação foi a distribuição de cestas básicas, né, que isso foi em muitos municípios. Acredito que essa ação não é novidade para ninguém. Uma outra ação muito bacana, e aí que eu falo, que a gente, como agente, né, na ponta, assim como trabalhando como técnico, a gente tem que estar bastante atento às possibilidades do município. O que acontece? Em Joinville, há uma unidade de desenvolvimento rural, a UDR, que ela faz cursos para agricultura, ajuda os agricultores em várias ações, em questão de documentação e tudo mais. E eles têm um centro de pesquisa também, desenvolvimento de estudos. E um desses estudos que eles estavam desenvolvendo era com produção de tilápias. E aí foram conversados, explicado, né, que a coordenação de segurança alimentar e nutricional estava atrás de alimentos em função da pandemia, para passar para essas famílias e tudo mais. E aí foi feita uma parceria, porque eles tinham esses peixes lá que foram utilizados para um estudo específico, e esses peixes estavam lá, literalmente, como costumam brincar, fazendo nada, né? Estavam lá de boa. E aí foi doado, então, 1.000 quilos de peixe, e nós fizemos uma outra parceria com uma
microindústria, uma indústria quase familiar, assim, que faz o processamento do peixe. Então, essa microempresa ofereceu voluntariamente, doou sua mão de obra e seu espaço para abrir esse peixe, tirar as vísceras, preparar, congelar. Foram feitos kits e esses kits foram entregues para essas famílias. Então, também uma parceria que foi realizada no município de Joinville entre dois órgãos públicos, né, que tinham interesses em comuns e se encontraram. Um outro projeto bastante bacana que foi realizado lá foi o projeto Alimentando o Presente. O que acontece? Apesar do município ter 2 restaurantes populares, é um município muito grande, o município de Joinville. Então, os bairros mais afastados, e muitas vezes bairros bastante vulneráveis, não tinham acesso ao restaurante popular. Mesmo que aquela alimentação fosse gratuita para essa população, por conta da sua faixa de renda, eles não conseguiam se deslocar até o restaurante popular. Não valia a pena pagar ou a gasolina ou o transporte público para chegar lá. Então, foi pensado numa estratégia de levar esses alimentos até esses bairros. Então, como era feito isso? Fazia a produção de marmitas no restaurante popular, eram transportados em caixas térmicas ou caixas hot box, né, dentro de um furgão. E aí, tinha-se no território uma instituição parceira. E essa instituição, existem diversas, né, em vários municípios, ela que nos dava mesmo, assim, o tom da conversa. Ela nos dizia, olha, a gente tem muitas famílias, elas são essas pessoas, elas têm necessidade real, e aí o que a gente fazia? Pegava essa instituição, né, o pessoal da gestão dessa instituição, sentávamos com eles e com o CRAS do território e cruzava os dados dessas famílias. E foi um trabalho muito bacana, porque a gente viu que muitas famílias que estavam atreladas a essas instituições não conheciam o CRAS, os serviços que eles tinham acesso. Então, foi uma troca bem bacana. Nós estabelecemos aí uma entrega, né, uma prioridade para as famílias prioritárias, e era feita a distribuição gratuita dessas marmitas. É importante, um dos bairros específicos onde aconteceu esse projeto, tinha muito imigrante, né, venezuelano e tudo mais. E eles tinham muitas dificuldades, principalmente em relação a documentos pessoais, por conta de terem perdido no trajeto, na vinda, enfim. E aí o CRAS, né, junto com esses institutos, com essas instituições, acabou conseguindo regularizar a situação de muitas pessoas. E é importante a gente entender que no caminho esses projetos eles vão se transformando. Por exemplo, a gente começou a distribuição, né, dessas marmitas e vimos que estava gerando muito lixo, muito isopor, né? E aí, o que a gente combinou com essas famílias? Que eles pegavam as marmitas num dia, no outro dia, quando vinha pegar, que trouxesse as embalagens vazias, porque nós estabelecemos uma frequência com uma associação que faz toda essa parte de recolhimento e descarte adequado do isopor, e ela ia lá no instituto e buscava. Então, são parcerias que a gente vai estabelecendo mesmo durante todo o processo. Além disso, isso também é bastante importante, parceria com o comércio de alimentos, com o comércio local. Esses supermercados, grandes redes de comércio, eles têm incentivo fiscal para doações de alimentos também. Então, é importante ter essa conversa, tentar entender o que eles podem fazer. Aqui foi uma rede específica de supermercados que doou 10 toneladas de alimentos para o município de Joinville. Aqui as fotos do pessoal do Exército, porque eles foram parceiros para recolher e entregar esses alimentos, e foram montadas, então, muitas cestas básicas para distribuir também para essas famílias. Uma outra ação que foi feita foi uma ação de inverno. A gente sabe, né, que o nosso estado tem as 4 estações muito bem definidas, e aí, no momento de inverno, foram abertos abrigos para acolher a população em situação de rua no período noturno, oferecendo alimentação, banho e local para dormir. E aí foi feita uma ação específica de inverno para recolher alimentos para esses abrigos, para preparar os alimentos. Uma outra ação, e aí que tem a ver com o que eu falei do trabalhador informal lá no início, era em relação aos galpões de reciclagem. A nossa coordenação de SAM foi procurada sobre essas famílias, né, que eles estavam com bastante dificuldade de trabalho durante a pandemia, justamente como eu disse, né, eventos e muitas ações que foram canceladas na pandemia acaba gerando muito resíduo
que alimenta o trabalho dos galpões de reciclagem, né? As latinhas, as embalagens, enfim, o plástico. Por mais que a gente queira, né, em breve ser o mais sustentável possível, ainda existe muito desse lixo, e que bom que existem os galpões de reciclagem para fazer o descarte, o encaminhamento adequado desse material. E como na pandemia tudo isso ficou suspenso, eles estavam numa situação de vulnerabilidade bastante importante. Então, dos alimentos que foram doados lá naquela campanha ali da vacinação, que a pessoa levava os alimentos juntos, boa parte foi doados para essa família. Que aí a gente está atento também, a gente que está na ponta, de qual é o público prioritário, que às vezes tem gente em dificuldade que a gente não imagina. Por fim, juro que já estou encerrando, tenho 5 minutos aqui, segundo o meu cronômetro, né? Essa foto, por exemplo, é do Programa de Aquisição de Alimentos em Balneário Barra do Sul, que é um município de 10 mil habitantes, né? Que eu disse para vocês, que é aqui onde eu atuo hoje. Então, assim, em Joinville, a gente entregava em torno de 4, 5 toneladas, às vezes 6, né, por semana de alimentos. Em Barra do Sul, no segundo semestre, a gente entregou 5 toneladas no programa total, né, com o valor total que veio para nós, mas que para a nossa população foi bastante importante. E foi uma diversidade enorme de alimentos, né, como vocês podem ver. Tem outros, né, que não estão aí nas fotos, assim como o peixe, né, como a gente tem muito pescador familiar, perdão, a gente conseguiu entregar o peixe também para essas famílias, além das doações de cestas, alimentos, arrecadação de alimentos para distribuição. Então, assim, o que a gente consegue fazer numa cidade grande é possível fazer numa cidade pequena, de acordo com as nossas adaptações e adequações, né? Aqui no município, por exemplo, a gente tem uma estrutura pronta já de cozinha comunitária, e a ideia é que a gente consiga ativá-la para distribuir alimentos para a população também. Por fim, é importante, né, a gente estar atento a outros programas e ações que ajudam no combate à fome, como o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que foi muito útil em relação aos kits de alimentos, as hortas comunitárias, a criação, é importante a criação do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, né, para o município ficar mais atento a isso. Uma vez que tem um conselho, é possível cobrar da gestão essas ações, e sempre que possível, criar a coordenação de segurança alimentar e nutricional. Às vezes, em município menor, essa coordenação é uma pessoa só, né, que trabalha ali, mas pelo menos tem marcado esse espaço. Uma vez que a gente tem uma coordenação de segurança alimentar e nutricional, ela é referência. Então, as pessoas, tanto em vulnerabilidade, quanto aquelas que querem doar alimentos, seja privado, público, seja de um órgão estadual, enfim, de qualquer pessoa mesmo que queira fazer algum tipo de doação de alimentos, tem uma referência, tem um lugar para onde ir. Por isso que é bem importante se estabelecer esse espaço. Por fim, eu encerro com uma frase da Carolina Maria de Jesus, que diz que é tempo de técnicos, gestores e intelectuais assumirem a responsabilidade sobre a invenção da fome e aliar-se àqueles que sentem e vivem essa experiência para melhor compreendê-la e construir estratégias que, de fato, a combatam. Então, é importante nós que estamos na ponta sairmos das nossas cadeiras, né? Entender onde está essa população e quais são as possibilidades de ajuda. A gente entende que é um dever do Estado e a gente tem muito o que fazer, o que construir, mas é importante estarmos atentos às possíveis parcerias que podem surgir no nosso território para auxiliar no combate à fome. Né? A fome não espera, já dizia Betinho, quem tem fome tem pressa, então todo tipo de ação que a gente puder fazer para saná-la é bastante importante. Algumas referências, e é isso. Muito obrigada. Tem gente já te parabenizando aqui, deixa eu dar uma olhadinha. A Rosilda, parabéns, Juliana, excelente experiência, aprendi muito hoje, obrigada. A Graziela também, muito obrigada pela aula excelente. Cristiane Peron, parabéns pela fala. Juliana, muito importante refletir sobre essa temática atualmente. Acho importante estarmos sempre conectados com a assistência social para pensar em ações. Isso, eu até vou fazer um gancho, se você me permite, Sim. Que essa fala da Cristiane é isso, gente, é multiprofissional. Todas essas ações, elas são construídas coletivamente, né? Então, quando eu falo ali daqueles peixes que foram pescados na UDR, é o pessoal lá da agricultura e pesca, né? Quando a gente faz o PAA e entrega para as instituições. Então,
a gente conversa com a saúde, conversa com a assistência, com a agricultura, com a educação, todo mundo tem que trabalhar junto, até porque, normalmente, essas pessoas, elas são, ainda mais cidade pequena, né? Elas é uma população que é atendida por toda essa rede. Então, se a gente trabalha de forma coletiva, é muito mais fácil da gente conseguir. Senão fica todo mundo correndo, cada um para um lado, é mais fácil a gente unir forças mesmo. Certo? Eu tô achando que de hoje nós não teremos mais perguntas. Ah, tá. Você mandou aqui para a gente o link, né? Isso. Só um esclarecimento em relação ao PAA, Graziella e demais, né? Como é que ele funciona, basicamente? Para esse ano ainda não saiu o edital, mas vocês podem olhar nesse link que eu encaminhei, o edital do ano passado, de 2020, né, mas para execução em 2021, que ele tem os municípios que foram contemplados. Vem um recurso do governo federal pro estado. O que é importante também a gente destacar? O município, ele não mexe com o dinheiro, tá? A gente presta contas para o governo federal, para o estado, na verdade, o estado envia para o governo federal e ele faz o pagamento direto para o agricultor. Isso é uma vantagem desse programa. A gente não mexe com o dinheiro no município, ele não chega para a nossa conta. Então, vem esse recurso, que é para o estado de Santa Catarina, e a Coordenação de Segurança Alimentar e Nutricional do estado, através de alguns critérios, normalmente em relação à insegurança alimentar e nutricional, divide esse recurso nos municípios. Nesse edital, vocês conseguem ver todos os municípios que foram contemplados e qual o valor recebido. E aí, cada município executa o seu programa. É importante destacar que muitos municípios não executaram no ano passado por conta dessa dificuldade de entendimento, mas é um programa de fácil execução. Acreditem no que eu estou dizendo. Ele é relativamente simples. Precisa de uma organização prévia, mas depois ele funciona de uma forma bem bacana. E aí, esses municípios que não aderiram, esse recurso foi redistribuído entre os que aderiram. Então, é bem importante estar atento a esse site. Quando saiu o edital referente a esse ano, né, o município se organizar para assumir, sim, esse recurso. E é importante dizer que o PAA, ele pode ser assumido por qualquer secretaria. Ele é um programa multi, né? Então, assim, supondo que não tem uma coordenação de SAM ou, né, um departamento específico, ele pode ser assumido por qualquer secretaria. Tem municípios que é assistência, outros que é agricultura, normalmente acaba variando entre esses dois, tá? Bom, Juliana, eu acho que por hoje é isso. Se você quiser só fazer um encerramento, enfim, pode ser um agradecimento ou reforçar algo que você falou, só para a gente fechar a atividade, fique à vontade. Certo, eu agradeço novamente, né, esse espaço, fico à disposição, e é o que eu falei antes, sejam criativos, né, em relação à questão da fome, as parcerias possíveis que a gente pode fazer para sanar essa situação. Às vezes a gente tem um recurso lá no município que está parado, né, ou os próprios alimentos, como foi o caso dos peixes, e a gente consegue organizar para ajudar, né, e sanar essa situação que a gente espera que em algum momento passe, né, e o Brasil se recupere de todo esse caos, mas enquanto isso é necessário que os profissionais atuem efetivamente no combate à fome e à insegurança alimentar e nutricional. Qualquer dúvida que vocês tiverem também quando sair o edital do PAA, eu estou à disposição, ok?